Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. Você sabe escolher tinta para sua casa? O vídeo de hoje é dedicado a mostrar para vocês os tipos de tintas e para quais locais eles são mais adequados. Vamos nessa? Oi pessoal, tudo bem? Vocês saberiam me dizer qual é a tinta mais adequada para cada ambiente da casa? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Eu vou mostrar para vocês diferentes tipos de tintas e para quais ambientes eles são adequados. Vamos lá então. Vamos começar pela tinta látex PVA? A tinta látex PVA é a tinta mais usada em ambientes internos. Esse tipo de tinta tem uma base solúvel em água, é uma tinta de fácil aplicação, de secagem rápida, mas em função da sua composição, é uma tinta que não resiste à umidade e também não resiste à incidência de raios solares. Portanto, é uma tinta adequada somente para ambientes internos. Você pode aplicar em paredes e tetos, desde que esses locais, essas superfícies, estejam localizadas no interior da casa. A tinta látex PVA é uma tinta que costuma ter um acabamento fosco em razão do tipo de resina que é utilizada na composição, ou seja, na fabricação dessa tinta. Temos a tinta acrílica. A diferença entre a tinta látex PVA e a tinta acrílica é o tipo de resina. A tinta acrílica é composta por resinas acrílicas e esse tipo de resina é que confere maior resistência para essa tinta. Como ela é mais resistente, ela pode ser aplicada em áreas úmidas, como o banheiro, e em áreas externas. O acabamento final pode ser fosco, acetinado ou semibrilho. Lembrando, pessoal, que uma tinta fosca, ela vai esconder algumas imperfeições que porventura estejam nessa superfície da parede. Já a tinta semibrilho é a tinta que reflete mais luz, é a tinta que deixa mais evidente alguma irregularidade da parede. Então vale você fazer uma análise da sua parede, se precisa fazer alguma correção antes de fazer a pintura, para que essa pintura fique com um acabamento bem legal e não fique aparecendo muitas imperfeições, especialmente se você escolher uma tinta semibrilho, tá bom? Além disso, a tinta acrílica, em razão da resina acrílica, ela é impermeável e por conta dessa resina, que a torna mais resistente, é que a gente pode aplicar então em áreas úmidas como os banheiros, a lavanderia, a cozinha e áreas externas também. Vamos agora para a tinta lavável. A tinta lavável é uma tinta acrílica que, como o nome já diz, ela permite ser lavada, ou seja, ela é lavável. Esse tipo de tinta é mais resistente e é uma tinta indicada para locais como banheiros, cozinhas, para salas de aula, por exemplo, que você tem uma grande circulação de crianças e vira e mexe você precisa fazer uma limpeza mais intensa das paredes. Então, é o local ideal para aplicar a tinta lavável. Esse tipo de tinta tem um acabamento levemente fosco. Em função da quantidade de resina, ela tende a ser um pouco mais brilhosa. Tintas epóxi e de poliuretano. Esse tipo de tinta é uma tinta que apresenta uma alta durabilidade. Esse tipo de tinta é indicada para ambientes úmidos, ambientes que necessitam de uma limpeza mais pesada, como cozinhas, hospitais. Esse tipo de tinta resiste muito bem à umidade, pode até mesmo ser aplicada em piscinas. Esse tipo de tinta, epóxi, também pode ser aplicada em banheiros, mas no banheiro a gente precisa tomar cuidado. Se você for aplicar diretamente um azulejo, esse azulejo, essa base deve estar bem preparada, você deve ter uma superfície bem limpa antes de aplicar, porque como o azulejo já tem uma superfície bem lisa, a aderência entre a tinta e o azulejo muitas vezes não é tão eficiente. Pode acontecer que fique uma camada de tinta razoavelmente solta em cima dessa superfície do azulejo. Por isso é muito importante que o azulejo, enfim, a parede onde você vai aplicar, esteja muito limpa para garantir uma melhor aderência. Quando não existe
existe essa aderência, a tinta pode soltar com o tempo em função de entrada de umidade. Então, com o tempo você pode observar a sua parede descascando, a tinta descascando, pois não houve a aderência suficiente para garantir maior durabilidade ao conjunto. Como eu disse, né, pessoal, a tinta epóxi é uma tinta de alta durabilidade, ela resiste à ação de agentes químicos, produtos de limpeza, ela resiste à abrasão. Então, ela é uma tinta que já precisa de um cuidado maior na hora da sua aplicação. É indicado que você procure uma equipe, um pintor especializado com esse tipo de tinta, para que você tenha uma aplicação dessa tinta de acordo com o preconizado, ou seja, de acordo com o que o fabricante indica, para que você tenha um bom acabamento nesse tipo de tinta. E falando em acabamento, cores claras de tinta epóxi tendem a ser mais foscas, e se a sua intenção é trazer um pouco de brilho, de reflexão para essa superfície, então é interessante você procurar cores escuras. As cores escuras tendem a ser mais brilhosas, ter esse acabamento mais brilhoso em relação às cores claras. E existem as tintas inodoras. Esse tipo de tinta é uma tinta que vai perder o cheiro, ou seja, aquele cheiro forte da pintura vai sair em 3 horas após a sua aplicação. Esse tipo de tinta é ideal para você aplicar na casa, na reforma, principalmente quando a gente está morando em casa. E se você tem crianças ou pessoas que são alérgicas a esse cheiro forte da tinta, é a tinta ideal, porque depois da sua aplicação, passou 3 horinhas, já não tem mais cheiro. Esse tipo de tinta você pode encontrar na versão fosca e acetinada. Na sequência, a gente tem a tinta esmalte. A tinta esmalte, ela é uma tinta ideal para madeiras, metal e alumínio galvanizado. Esse tipo de tinta pode ser encontrado base água, solúvel em água ou solvente. A tinta esmalte pode ser aplicada com rolo ou pincel. O acabamento pode ser encontrado na forma de fosco, acetinado ou brilhante, e esse tipo de tinta é bastante resistente, então você pode aplicar em locais de uso interno ou externo também. Como eu falei agora há pouco, a tinta esmalte ela é indicada para ferro e madeira. Ela não é indicada para pintura de alvenaria, reboco, porque quando ela fica em contato com esse tipo de superfície, vai criando bolhas e essas bolhas vão descolando a tinta do substrato. Então, vai acontecer um desplacamento, um descolamento dessa tinta do substrato. É uma tinta amplamente utilizada na construção civil, mas não é indicada para paredes de alvenaria e sim para ferro e madeira. Passamos agora para a tinta verniz. A tinta verniz é uma tinta utilizada para proteger superfícies. É uma tinta que pode ser utilizada no concreto, em tijolo aparente, em madeira, em pedra. Então é uma tinta muito versátil quando a sua intenção é criar uma barreira de proteção para o substrato. Essa tinta pode ser utilizada para locais de ambientes externos ou internos também. E ela é encontrada com diferentes tonalidades. Você pode utilizar, por exemplo, uma incolor, você pode utilizar um verniz com pigmento, dependendo da intenção que você tem. Fica bem legal, especialmente para madeiras, quando você tem a intenção de mudar a tonalidade da madeira, você pode fazer uso do verniz com pigmento para dar uma cara diferente na madeira ou em outra superfície que você deseja. Mas se você quer valorizar a madeira natural, é importante utilizar um verniz sem pigmento, assim você vai deixar a madeira mais natural possível. E outra coisa, pessoal, bem legal de se comentar é o seguinte, especialmente para madeira. Quando antes de passar o verniz, antes de fazer a aplicação, é super importante lixar bem essa superfície, limpar antes de aplicar o verniz. Então, qualquer tipo de risquinho, qualquer tipo de farpinha
ou também de poeira pode influenciar na aderência desse verniz ao substrato e também vai ficar marcado, pode levantar alguma fibra da madeira e o acabamento não ficar assim tão legal. Então vale a pena fazer um preparo bem cuidadoso da superfície antes de aplicar um verniz para ter um resultado bem especial. Existe a tinta antimofo. A tinta antimofo tem na sua composição fungicidas e bactericidas. Então, esses agentes vão inibir o crescimento de micro-organismos, especialmente em ambientes úmidos, como banheiro ou como uma cozinha, lavanderia. Mas é bem importante ressaltar, pessoal, que a ação desses fungicidas e bactericidas, eles têm uma certa limitação. Não quer dizer que você nunca mais na sua vida vai ver criar fungo ou micro-organismos no seu banheiro. A gente precisa fazer uma manutenção, ou seja, limpeza periódica, para que não reapareçam, ou seja, para que não cresçam mais e mais micro-organismos dentro do banheiro. Então, gente, vale a pena fazer essa aplicação dessa tinta, especialmente em locais que são bem úmidos e de pouca ventilação, como uma forma de minimizar e retardar o aparecimento de fungos e micro-organismos no seu banheiro ou no ambiente que você deseja aplicar essa tinta e que tenha essas características. E aí, pessoal, estão gostando do vídeo até aqui? Você que é novo nesse canal, seja muito bem-vindo! Já se inscreveu? Se inscreve aí! Não deixe de dar o seu joinha, de ativar o sininho e comenta aqui comigo quais são as tintas que você já experimentou na sua casa. Outra coisa, quem ficou comigo até esse ponto do vídeo, escreve aqui nos comentários, hashtag vamos pensar aí, tinta para casa, escreve lá. Gente, vamos continuar então. Seguindo aqui o nosso assunto de tintas, existe também a tinta especial para rejunte. Essa é uma tinta composta de resina, minerais inertes e pigmento. Esse tipo de tinta, ela também precisa de um preparo bem delicado da superfície onde ela vai ser aplicada, ou seja, se você tem um rejunte que já tem micro-organismos, que tem algum tipo de sujeira, você vai precisar remover essa sujeira, remover esses micro-organismos para daí sim aplicar a tinta de rejunte para que ela tenha uma boa aderência e uma boa durabilidade. Esse tipo de tinta, por ter uma quantidade maior de resina, é uma tinta muito durável e adequada a ambientes que tenham muita incidência de água, ou seja, banheiros, piscinas, box. Então, todos esses locais de muita umidade, você pode utilizar a tinta para rejunte. E para finalizar esse nosso assunto de tipos de tintas, tem a tinta específica para alumínio. A tinta para alumínio mais comum que se utiliza é a tinta esmalte sintético. Porém, se esse alumínio vai ser destinado a um local que precisa resistir a altas temperaturas, você precisa procurar uma tinta específica que resista a altas temperaturas para aplicar nessa superfície. Importante também salientar que tintas para alumínio podem vir também na forma de spray, que facilita a sua aplicação, especialmente quando a gente tem objetos menores, enfim, superfícies menores que você deseja fazer uma aplicação mais uniforme, o spray é uma boa opção. Como eu falei lá no início, a tinta mais comum para aplicação em alumínio é a tinta esmalte. A tinta esmalte, ela tem uma boa resistência à intempérie e por essa razão ela pode ser utilizada em locais que vão estar em contato com o ambiente externo, por exemplo, janelas. A tinta esmalte pode ter o acabamento fosco ou brilhante e uma das características é que é uma tinta que não tem muita aderência de poeira, de sujeira, então ela é fácil de limpar. Então, uma superfície pintada com tinta esmalte é uma superfície fácil de manutenção, fácil de limpar. A tinta específica a altas temperaturas é uma tinta ideal para ser aplicada em churrasqueiras, chaminés ou
locais e superfícies que tenham essa característica, que tenham essa demanda, na verdade, de resistir a altas temperaturas. A aplicação dessa tinta deve considerar uma superfície extremamente limpa, sem poeiras, para que você possa aplicar e garantir a aderência da tinta à superfície. A tinta spray é uma tinta que você pode encontrar em esmalte, esmalte sintético e acrílico. Esse spray, como a gente faz uma camada muito fininha sobre a superfície, tem uma secagem rápida e fica com um acabamento bem legal. A aplicação da tinta spray requer um certo cuidado, especialmente para objetos pequenos. Então é importante você manter uma certa distância do objeto, para que na hora que você apertar a lata lá e disparar o jato de spray, você consiga disparar de uma maneira uniforme, não deixando pontos concentrados que pode acumular tinta e escorrer. Então é bem importante você tomar uma certa distância para ir aplicando esse spray para que fique com uma cobertura homogênea, tá certo? Gente, espero que vocês tenham gostado desse assunto. Escrevam aqui nos comentários qual é a sua experiência com a pintura de casa, quais são as tintas que vocês já utilizaram, se já se arrependeram de alguma escolha feita. Então escreve aqui pra gente, tá bom? Gente, um super beijo!